boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live conjunta com o Conherp 2. Tenho aqui comigo hoje, para brilhantar a nossa noite, Viviane Mansi, a quem eu tenho a grande honra de poder chamar de amiga, e o Aloysio Júnior também, que eu conheço já faz há um tempão, né, dos eventos aí em RIG. E nós estamos fazendo essa live, esse encontro aberto hoje, do Conexão RIG, justamente para comemorar um mês de convênio com o Conherp. E é por isso que trouxemos a Viviane Mansi, que é uma profissional de relações públicas, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o dia a dia dela, o que ela faz como relações públicas e compartilhar um pouquinho também a sua experiência enquanto profissional de relações institucionais e governamentais, porque hoje esse evento ele está no bojo de um projeto maior chamado Projeto Sinergias RIG. Tá? Então, aqui no Conexão RIG, nós inauguramos, lançamos esse projeto no início desse semestre, e a ideia é aclarar essas conexões, já que é o Conexão RIG, então a gente trabalha com conexões. A ideia é trazer essas conexões entre as diversas áreas que gravitam em torno de RIG e sobre as quais RIG também gravita. E a gente sabe que no dia a dia das corporações, das organizações, esses limites, às vezes, eles são tênues, né? Então, até onde vai relações institucionais governamentais e onde começa a comunicação, por exemplo? Regulatório, jurídico, né? Compliance, para uns, compliance é uma pedra no sapato, para outros é um escudo, né? Então, é super interessante a gente ver e conseguir ouvir aqui dos profissionais que trabalham nessas áreas correlatas, nessas áreas irmãs, né? Eu diria que são áreas interdependentes, elas são independentes, mas interdependentes, porque RIG não faz absolutamente nada sozinho, né? Então precisa de relações públicas, precisa de comunicação, precisa do jurídico, precisa do regulatório, precisa, se é uma indústria farmacêutica, vai ter uma conexão com acesso, vai ter uma conexão com patient engagement ou patient advocacy, né? Com compras públicas. Então, a gente já passou por aqui no Projeto Sinergias, que em breve vai estar toda à disposição no YouTube. A Paula Querim, que está aqui com a gente hoje, falou sobre compras públicas e essa conexão entre RIG e compras públicas. O Tiago Matos falou há umas semanas atrás sobre advocacia em saúde, né? Então, como que o advocacia em saúde faz essa conexão com o RIG, e hoje a Vivi vai apresentar para a gente essa visão a partir das relações públicas. Mas antes de passar a palavra para o Aloysio e para a Viviane, eu quero fazer uma breve apresentação sobre o Conexão RIG, tá? Então, quero mostrar para vocês do que se trata. O que a gente faz? O que a gente faz aqui no Conexão RIG, afinal de contas, tá? E aí eu vou fazer uma breve apresentação aqui mesmo no PowerPoint para ser mais objetiva. Bom, o que a gente oferece, tá? O Conexão RIG, ele é um hub. Então, você tem acesso a encontros online ao vivo, todas as semanas, comigo ou com convidados, tá? A gente tem grupos fechados para garantir o networking entre os assinantes. No WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, whatever, né? Todo mundo tem contato direto comigo. Todos os encontros possuem um material de apoio que fica à disposição também dos assinantes, tá? E a gente tem também acesso a uma biblioteca virtual que foi feita, eu fiz a curadoria. Então, são mais de 120 artigos, dissertações e teses, todos em português, sobre relações institucionais governamentais, lobby e advocacy, tá? Hoje, nós já temos quase 80 encontros gravados. Então, entre os encontros periódicos, que ocorrem todas as semanas, e um encontro especial por mês, na última quinta-feira do mês, com um convidado super especial, tá? E, além disso, a gente tem algumas masterclasses, porque, graças ao bom Deus, eu não sei de tudo, né? Que bom, fico tão feliz. Então, tem alguns assuntos que eu realmente não domino, como, por exemplo, processo legislativo. Não domino e nem quero dominar, né? E aí eu vou convidando alguns especialistas para fazer essas discussões, tá? O Conexão RIG, ele é multiplataformas, então você pode usar ele no seu celular, você pode usar também no computador. Ele roda completamente
de um sistema chamado Hotmart, tá? Que é muito bom, muito fácil de ser utilizado. E o Hotmart, inclusive, tem um app chamado Sparkle. Então, quando a gente baixa esse app, você pode assistir todos os encontros, mesmo que você esteja sem a conexão na internet. Isso é bem importante, tá? Então, nós temos também material de apoio, a biblioteca virtual, como eu comentei com vocês. Temos alguns bônus também, né? Acesso ao JPro Poder e ao Legislep. E é isso. Esse é o nosso hub. Hoje a gente possui quase 50 assinantes e todas as semanas a gente se encontra e eu passo algum conteúdo relevante e instigante sobre a área. E o que é mais importante, os próprios assinantes debatem e também falam sobre as suas experiências. Na primeira semana do mês, existe um encontro específico onde os assinantes, eles contam um pouco sobre as suas experiências, né, nas suas áreas de atuação, que não necessariamente estão relacionadas à RIG, né? E assim a gente tem construído algo muito diferenciado, tá? Principalmente no que tange a cases de sucesso na área de RIG, né? As pessoas às vezes dizem que, eu já li isso em algum lugar, que relações institucionais governamentais é como serviço secreto, né? As pessoas sabem, agente secreto. Até desconfia que a pessoa é agente secreto, mas ela nunca vai te contar que ela é um agente secreto e ela também nunca vai te dizer o que ela faz e como que ela faz. Então, de vez em quando, relações governamentais é meio parecido. Aqui no Conexão RIG, como é praticamente uma família e é um grupo fechado, a gente consegue conversar sobre os desafios que a atividade de RIG traz também todos os dias, tá? Bom, agora eu vou convidar o Aloysio Júnior, que é o presidente do Conherp 2, para fazer a apresentação aqui dessa nossa live, apresentar a Viviane Mansi, e a partir de agora o Aloysio conduz. Obrigada, Aloysio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Andréa. Bom, boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui nesse grupo seletíssimo de assinantes do Conexão RIG. Um privilégio maior ainda poder anunciar, como a Andréa falou, comemorando um ano do convênio, mas oficialmente a gente assinou, um ano não, um mês, a gente assinou esse convênio que dura até o final da minha gestão. Eu fui eleito no final do ano passado e tomei posse esse ano. Então, nós vamos aí com todos os profissionais de relações públicas tendo 20% de desconto nessa plataforma que a Andréa apresentou. Vários amigos já participam, são de áreas diferentes. Mas por que o CONHERP, o Conselho de Profissionais de Relações Públicas São Paulo do Paraná, decide fazer um convênio? Desde que a gente começou a trazer benefícios para os nossos registrados, muitos deles pediam, obviamente, desconto em cursos, parcerias com outras entidades. A gente assinou também um convênio recente com a Casper, de onde a Vivi também dá aula e se formou, e mais outros que têm surgido, eventos principalmente, somos parceiros da Mega Brasil, estamos desenvolvendo um trabalho junto com a Abracom para a formação de aceleração de profissionais que estão fora do mercado, também aqueles que estão ingressando no mercado. Então, essa é uma das ideias e por isso que a gente está aqui hoje. E se você não é relações públicas, mas conhece um pouco da área, sabe, quer conhecer um pouco mais da área, eu convido você a falar com outros profissionais, visitar o nosso site, visitar o nosso LinkedIn e saber um pouco do que nós temos feito para os profissionais de relações públicas. Bom, o conselho é, ao lado do CREA, ao lado do CAL, uma autarquia federal, né, como tantos outros. Então, nós estamos aqui, junto com a diretoria de outros 13 conselheiros, eu sou presidente, tenho uma diretoria de secretária-geral e um tesoureiro, que fazem a gestão das anuidades que todo mundo paga para trazer, fiscalizar, principalmente fiscalizar o mercado, principalmente defender a sociedade de maus profissionais, por sermos da única profissão regulamentada da comunicação. Nesse ano que a gente viu quanto a comunicação pode impactar de maneira negativa algumas coisas, né, principalmente o nosso país, a gente acredita que o papel do Conselho tem sido primordial para a defesa da ética, da transparência e da verdade. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para a Viviane Mansi, ela que é Relações Públicas, atual diretora de Comunicação e Sustentabilidade,
mas um outro lado que ela tem feito há um tempo é a presidente da fundação da Toyota, e ela vai poder falar um pouquinho para nós, falar ao vivo, direto da Argentina, e coordena aí toda a comunicação, toda a parte de sustentabilidade. Um pouquinho do currículo dela, eu sei que eu acho que ela pode mencionar, mas é uma profissional extremamente reconhecida, ela tem uma capacidade de liderança muito forte, e de verdade, para mim, é uma referência, e para mim é um orgulho e um privilégio de eu ser o presidente e ela fazer parte do Conherp de São Paulo, Paraná, uma profissional registrada, que incentiva os alunos a serem registrados, dá aula nos MBAs para vários profissionais, líderes, Dom Cabral, na FIA, e muito aí no online também, né, Vivi, como ela mencionou, vários amigos têm feito curso, falam, eu conheci uma relações públicas da Toyota e tal, e alguns cases que eu acho que ela vai poder contar um pouquinho, principalmente porque a gente, como profissional de relações públicas, e aqui nesse projeto de Sinergia, muitas das coisas que eu vejo com meus amigos, eu atuo do lado parlamentar, já fiz assessoria, mas eu vejo de muitos outros amigos que atuam, que são da área do direito, regulatório, tributário, ou são de outras áreas mais específicas, eles falam, olha, acredito que o RP é um dos profissionais que mais tem contribuído para a gente engajar a alta gestão e engajar o público interno. Então, acho que a Vivi é a mais competente para falar disso para vocês, então passo a palavra para ela. Muito obrigado mais uma vez, Viviane, pelo seu carinho, pelo seu apoio ao conselho, por sempre estar mencionando a gente nas suas redes, principalmente no LinkedIn, do qual você é uma top voicer. Ok, obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras, Aloísio, Andréia. Eu comentava aqui com a turma um pouquinho antes da gente começar a gravação, que quando eu decidi fazer relações públicas, não houve glamour, eu estava lendo eu estava lendo um livro de profissões que era comum na época que eu prestei vestibular. De repente, eu li a primeira vez sobre RP. Ao ler, eu tive certeza que era o que eu queria para mim. Eu sou bem feliz nessa profissão. Portanto, Somos o que eu dois. posso. Oi? Todos nós, né? Somos dois. Ah, que legal. E aí eu falei, bom, eu sei que é difícil, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com horário, com local, eu não, enfim, tô longe, a Andrea acabou acomodando um pouco o horário para poder participar. Mas essa temática, gente, é uma temática que para nós é muito cara, para mim particularmente, mas também é para a empresa que eu trabalho. A gente vem vivenciando uma série de mudanças muito intensas na sociedade. Essas mudanças, enfim, elas acontecem num volume, numa intensidade muito grande, e aí cabe às organizações, né? E eu estou falando do lado do setor privado, onde eu, em geral, trabalhei. A gente precisa se adaptar aos tempos, né? Diálogo nunca foi tão importante. A base de relações públicas é construir relacionamento. Construir relacionamento não é uma coisa simples, porque a gente não chega com uma pauta e não dá para considerar sucesso quando simplesmente a sua pauta chega lá e passa. Na verdade, a gente tem aí um compromisso de base, quer dizer, a pauta ela é válida quando ela interessa muitos stakeholders. A gente até brinca dentro da Toyota que se você não enche a mão de stakeholders, a proposta tem algum problema. Então, cuidado com o que se leva à frente. Então, a gente tem feito esse trabalho muito cuidadoso para entender onde é que os nossos produtos, os nossos processos, os nossos pleitos, né, nas casas públicas, onde é que eles encontram o interesse da população e como é que a gente defende isso? Mas nunca é uma conversa tão simples, porque felizmente a gente vive num ambiente democrático e a gente tem diferentes opiniões e diferentes pautas sendo negociadas ao mesmo tempo. Então, entender isso, né, que primeiro não somos o umbigo do mundo, entender que diálogo se constrói ao longo do tempo. Você não chega ombro a ombro com alguém e na primeira conversa você alinha uma pauta e segue em frente, né? A realidade ela é mais intensa, ela é mais dramática que isso. Às vezes a gente precisa defender muito, mostrar muito qual é o impacto de um determinado tema, especialmente num contexto em que a gente está bastante polarizado, né? A gente tem dificuldade como sociedade de encontrar pautas do meio. A gente vai nos extremos e os extremos sempre nos custam, né? Enfim, são dilemas modernos que a gente precisa considerar para a gente avançar em soluções que beneficiem a população. E aí, gente, enfim, a gente tem mudanças do lado da empresa, mas também tem mudanças do lado de governo, do lado da sociedade, né? Se eu tivesse que nominar rapidamente algumas, o governo é cada vez mais aberto, porque é uma demanda da população.
Então, vocês percebem que todas as casas têm perfis em redes sociais, todas as lideranças das casas públicas conversam, né, com as suas audiências-chave. Então, a gente tem, por um lado, um governo que, independentemente de partido político, porque eu não me refiro só a uma esfera, estou falando de todas elas, existe uma intencionalidade positiva de deixar saber, né, porque é, aliás, um princípio constitucional. Então, como é que a gente aproveita essa boa onda, né, de deixar saber, para a gente dialogar mais e melhor a respeito dos pleitos? A empresa, ela está no seu papel, no seu direito e também na sua obrigação de deixar saber suas pautas, né? Então, quando a gente tem um pleito e a gente leva a público, a gente também faz esse trabalho de entender o quanto que faz sentido para o governo, né, do ponto de vista de arrecadação, do ponto de vista de reverter isso em benefício público, o quanto a própria população apoia ou não, o quanto os nossos próprios parceiros de negócio apoiam ou não. Imagina que na indústria automobilística que eu estou, a cadeia é muito longa, né? Eu tenho 6.000 pessoas diretamente conectadas com a Toyota, mas provavelmente 30.000 indiretamente. Por volta desse número. Então, é uma responsabilidade grande de cadeia fazer as coisas acontecerem. Então, esse diálogo com a sociedade em geral, que evidentemente passa pelo governo, ele é mais que importante. E aí, onde que está a importância e os campos de possibilidade de relações públicas? É uma área, quando a gente normalmente está em áreas institucionais, que variam fortemente em termos de nome. Na Toyota mesmo, eu cuido de uma área que se chama comunicação e sustentabilidade, ou comunicação e ESG, como a gente nomina dentro de casa. Existe uma área de relações governamentais, e nós estamos sempre ombro a ombro, a gente trabalha isso junto. Por quê? Porque o contato direto com o governo normalmente é feito pela área que a gente dentro de casa chama de relações governamentais. Agora, a gente não pode dialogar só com essa audiência. Existe todo um trabalho de advocacy, de trabalho com associações que a gente busca quando tem os mesmos pleitos. Existe todo um trabalho com imprensa, com redes sociais, com outros stakeholders que a gente faz e apoia por meio desta área institucional. Os arranjos, os jeitos que cada empresa busca para trabalhar suas demandas, elas podem variar. Agora, existe um ponto comum entre elas, que é claramente, assim, não dá para falar com uma audiência só, porque as audiências se conversam. Então, se a gente quer ter um trabalho bem realizado, a gente precisa fazer nossas pautas permear todos eles. E também tem que estar aberto à escuta, né? Não é só falar, né? A gente não é sobre falar, é sobre dialogar. Então, isso requer de nós tempo, equipe. Eu tenho a felicidade na Toyota de ter uma equipe bastante multidisciplinar. Nós somos 20 pessoas, mais ou menos, no grupo, e eu tenho 11 formações diferentes. Então, isso nos dá também uma amplitude assim, de pontos de vista a respeito de como é que a gente enxerga a nossa realidade, onde é que estão as necessidades e assim por diante. Então, eu estou até vendo um comentário da Érica, que curioso que as empresas têm rede social, mas poucas têm ouvidoria. É que no final das contas as nossas redes sociais eventualmente funcionam como, tá? A gente não usa o nome, assim, o meu palpite muito pessoal é que está caindo até em desuso, a ouvidoria ficou muito seccionada, assim, muito presa a órgãos públicos. É incomum hoje as empresas terem ouvidoria fora jornais, evidentemente, né? Mas o trabalho, a escuta, ela existe. Ela existe, às vezes, com outro nome, de outro jeito, mas vocês sabem, nem é o caso da minha empresa especificamente, mas empresas que atendem volume de pessoas maior, assim, tem alguns bancos que você citou o nome do banco no Facebook, por exemplo, não tarda 20 minutos para alguém entrar em contato contigo, né? Tanto que ele tem uma resposta, às vezes, mais rápida que Reclame Aqui, mais rápida que outros canais formais. Não deixa de ser uma forma de estabelecer o laço, né? Porque no final das contas é o que nós precisamos. Aliás, a gente vem nessa direção de, não importa qual seja a nossa opinião, ela pode ser diferente. O que a gente não pode deixar é de dialogar. O fato de nós termos opiniões que diferem em alguns pontos não nos tira a obrigação, quando a gente está pensando no bem-estar da população, de trabalhar e de, enfim, entender melhor como é que determinadas decisões de governo impactam a todos. Então, não deixa de ser um ato democrático buscar o governo para falar sobre os nossos pleitos, né? E, de novo, a gente nunca faz isso pensando que só nós, como empresa privada, fazemos e os outros não podem. É o contrário. As casas estão abertas para isso. As casas estão abertas para a escuta. Então, começa aí a nossa obrigação de
levar, né, levar as nossas demandas. E isso cria um ambiente melhor para todos, né? Quer dizer, a gente dá mais dado, dá mais informação para boa tomada de decisão. Então, o nosso trabalho de comunicação na Toyota, pensando, né, que as empresas têm essas demandas, as casas públicas estão aí cada vez mais abertas para isso, e a sociedade participa mais da política, né? A gente pode até considerar que talvez não seja como nós gostaríamos, mas de novo, né, gente, é um movimento democrático. A gente não precisa gostar, o importante é a gente reconhecer que as pessoas participam mais hoje do que participavam no passado. E quanto mais participa, mais entende, mais pergunta, melhor fica. Então, faz parte do movimento também democrático que a gente tenha as pessoas mais atentas aos movimentos públicos. E a gente tem algumas questões do ponto de vista da comunicação da empresa também mudando. Por exemplo, a gente tem as mídias sociais se consolidando como ferramenta de diálogo. A gente tem a imprensa se reorganizando. A imprensa passou e ainda passa por uma certa crise, então os jornais e as revistas diminuem o seu corpo de jornalistas. As pessoas que eram muito especializadas hoje têm que cobrir outras coisas, não são mais tão especialistas, são mais generalistas. Então, existe uma busca por um novo lugar, né? Como é que eu dialogo nesse novo mundo? Tem muitos jornalistas que saem, muitas pessoas boas, né? Jornalistas bons e boas, que saem de grandes jornais e criam seus hubs de conteúdo. E a gente acaba também tendo um espaço quase de advocacy bastante fragmentado. Não é simples trabalhar com isso. São demandas modernas. E a gente tem um outro aspecto que é a reputação se tornando cada vez mais importante. E é uma bobagem dizer que não se pode medir reputação, porque é claro que se pode medir reputação. A questão é se você está disposto ou disposta a medir reputação. Mas que é possível fazer, é evidente que é. Né? A gente tem vários institutos bem consolidados com isso, que te dão insights importantes a respeito de como fazer isso. Então, o nosso desafio de comunicação, e aí eu trago mais especificamente para relações públicas, a gente sai com uma formação bastante consistente enfim, de várias universidades do Brasil, felizmente, com uma formação técnica apropriada para você saber fazer. Agora, existe uma outra parte dessa conta, que é o que fazer, né, gente? Então, o que fazer está mais ligado à estratégia e ao desenho do negócio. Isso não sai da faculdade, porque não dá para sair da faculdade. Isso tem a ver com cada setor. É impossível. Você ficaria 15 anos na faculdade estudando todos os setores do mundo, né? Então, é importante que, nesse aspecto em particular, a gente tenha uma curiosidade profissional particular de entender as forças que agem sobre a empresa, de entender por que a empresa toma as decisões que toma e o que vem pela frente. Porque é esse entendimento mais apurado de negócio que te permite articular as ferramentas técnicas que a gente tem à disposição. Que ora tem a ver com criar relacionamento, ora tem a ver com eventualmente usar algum elemento de pressão, ora tem a ver com fazer um lobby, ora tem a ver com tantas outras possibilidades de atividades que existem por aí, a depender do contexto, do país, de tudo. Estou falando de um aspecto bastante geral. Minha atividade hoje, eu cuido de comunicação em vários países, que tem várias regulamentações diferentes a respeito de até onde uma empresa pode ir, né? Então, na prática, o que a gente precisa é somar essas questões. O quanto eu conheço e eu estou realmente por dentro das dinâmicas e das necessidades do negócio e operar as questões de relações públicas que a gente bem conhece. O lado bom da visão de relações públicas é a clareza sobre a importância e o como criar bons relacionamentos que sejam de longo prazo. Imagina que num mundo que é mais voltado para a reputação, isso ganha muita força, né? Porque a gente passa a olhar mais longo prazo e não só curto prazo. Então, isso é muito positivo no contexto em que nós vivemos hoje. Isso cria um campo de trabalho bastante objetivo para as relações públicas. E, além disso, precisa juntar as pontas, né? Não é só conhecer de negócio, não é só conhecer os instrumentos, é como é que eu opero isso tudo. Operar também depende de disciplina, operar também depende de processo, operar também depende, né, assim, de criar força propulsora aí, né? É legal ter um movimento de inspiração bacana, mas também tem que ter um movimento de transpiração, porque não é simples você gerenciar diferentes audiências com diferentes níveis de relacionamento com a sua empresa. Especialmente num contexto, quando a gente olha as normas internacionais mais atuais, a gente vê lá que stakeholder é quem se considera como tal. Né? Então, aquele desenho que a gente fazia no passado, que a gente colocava lá a empresa lá no centro do nosso desenho e todos os públicos em volta, isso é fruto da nossa imaginação, né, gente? Porque a vida real vai em outra direção. Às vezes a empresa não está tão central assim, às vezes aparece muito mais stakeholder que não estava no nosso radar direto, às vezes
a gente leva uns soluços aí de lugares que você nem imaginava, porque eram grupos que não estavam mapeados, mas que têm interesse sobre o que a empresa faz, por N razões diferentes, né? Porque o mundo é mais complexo hoje. E como é que a gente tem operado? Então, vou dar um caso concreto, né? Só para a gente não falar assim em termos tão genéricos. Vivi, desculpa, mas só para contar uma coisa para quem não é da área de RP, e eu acho que é muito legal eu falar, porque eu estou me vendo aqui na sala e eu brinco com o André e outras coisas. O pessoal, eu brinco sempre com meus amigos de RIG e tal, falo, nossa, eles descobriram agora a palavra stakeholder. Porque, gente, é uma das primeiras aulas de relações públicas, é isso que a Vivi falou, no mapeamento, que hoje vocês são experts, a gente tem essa aula e fala, olha, a minha empresa. E aí os stakeholders, né, que a gente até falava, não gostava de usar esse termo em inglês, aqui pelo menos no interior do Paraná, é legal, mas assim, em São Paulo é muito mais corpo o vocabulário, mas a gente falava, não, público estratégico. E aí era assim, público interno, fornecedor, que é o público externo, ou outros, você mapeava uns 5 e falava, não, como é que eu vou... E aí eu pensei na Toyota, eu fiquei pensando outro dia, como é que ela fala com o cara do cegonheiro? Ela tem que fazer. E fala, Cegonheiro é o gente. cara que dirige o caminhão cegonha que leva os carros. Como é que o cara da concessionária, o vendedor, então são milhares. E aí eu só fiz essa intervenção, desculpa, mas é que é engraçado porque é isso. Lá atrás era isso, eu trabalho na comunicação Toyota. Bom, eu tenho que falar com o cara que vende carro, com o cara que compra o carro, com o pessoal que me atende e o cara que Não, entrega o carro. É e 5 eu tenho que pessoas, eu conversar fiz a com minha quem não. comunicação e pronto, meu house organ e tal. E aí a gente tem que conversar com quem não gosta do carro também, porque isso também existe. Né? E assim, a gente entrevista hoje muita gente para ser, enfim, para posições abertas na empresa, de pessoas que não têm carta, que não dirigem, não têm interesse. Assim, é o novo mundo. Mas isso faz parte, né? Quer dizer, a gente vem num mercado de transição, as indústrias automotivas elas estão se reposicionando como indústrias de mobilidade, a Toyota não é diferente disso. A Toyota tem uma visão bastante particular, né? Vale a pena colocar em contexto que é uma empresa japonesa, então ela traz muito fortemente, né, a visão japonesa sobre a vida, a sociedade, a interação das empresas com a sociedade, e tem uma visão e um plano futuro bastante alinhado com essas demandas. Também há de se explicar, porque ela não é necessariamente óbvia para o Ocidente, né? Eu vou dar um exemplo bastante que está na mídia hoje, né? A gente tem uma discussão hoje muito forte sobre descarbonização. Esse é um tema importante a toda a indústria automobilística, porque a gente gera muita emissão de carbono. Então, ele é bastante central na nossa estratégia futura. Dados todos os acordos globais, e a Toyota também tem compromissos de zerar carbono até 2050, o fato é que não dá para fazer isso em 2049, né, gente? Então, a gente já faz isso fortemente. Esses compromissos, no caso da Toyota, foram declarados em 2015, muito próximo do Acordo de Paris, quase como resultado deles, e a gente opera tudo isso desde então. Então, operar tudo isso significa o quê? O meu grupo de ESG são só engenheiros, gente. Porque não é comunicar mais, é fazer diferente. Não tem a ver necessariamente com comunicação, tem a ver com decisão estratégica. Eu preciso tomar decisões hoje para começar a investir amanhã, para começar a operar em 2028, para ser capaz de alcançar um target, que foi definido globalmente lá atrás, em 2015, sem saber das tecnologias que estariam disponíveis hoje, com Covid no meio. Então, são dilemas, não são coisas simples. Se alguém falar para vocês que ESG é uma agenda simples, mente, gente, porque ela não é. O que é fácil, a gente já fez. Agora, os dilemas são maiores, né? Exigem mais diálogo, exigem mais dinheiro, mais diálogo, mais disposição, mais abertura e assim por diante, sabe? Então, bom, a gente tem falado sobre descarbonização, é um tema muito central na nossa agenda, e a forma como a gente decidiu fazer isso por meio de carros híbridos. Ou seja, a Toyota já pesquisa há muito tempo. O primeiro carro híbrido foi para o mercado em 1997, que foi o Prius, com quem a gente, né, com um veículo que a gente aprendeu muito. Aqui no Brasil, a gente deu um passo importante também. Temos a felicidade do etanol aqui no país, então em 2019 a gente teve o primeiro carro híbrido flex, que foi o Corolla Sedan, e hoje a gente tem 2 modelos, que é o Corolla Cross também como híbrido flex. Então, ao mesmo tempo que você tem uma narrativa no mundo como um todo, vamos eletrificar, e a pessoa tem na cabeça uma imagem mental que é pegar um carro e pôr na tomada, esse carro de pôr na tomada não é a solução da Toyota. A gente faz isso no mundo, mas no Brasil é a solução. Eu nem trago esse tipo de veículo para cá. A solução é o que eu produzo no Brasil, que é o carro híbrido flex. Bom, embora a nossa mentalidade esteja muito voltada para o carro que vai na tomada,
O carro que vai na tomada emite mais do que o carro híbrido flex, se você abastece com etanol. Ele é o carro hoje, ele emite 29 gramas por quilômetro rodado de carbono, ele é o carro mais limpo que existe hoje no mercado, no nosso mercado, né? É o mais limpo do mundo? Não, o mais limpo do mundo também é da Toyota, se chama Mirai, que é um carro, a célula de combustível a hidrogênio. Mas explicar isso não é simples, porque as pessoas falam, mas como assim vocês não vão fazer elétricos? A questão é que fazer elétrico tem outras implicações, né? Eu não tenho volume para fazer, a gente não tem mercado no Brasil para produzir elétrico no Brasil. Então, eu trazer o carro elétrico para cá significa que eu tenho que importar. Então, eu deixo de gerar emprego e renda, né? Eu gero 6 mil empregos no Brasil para importar, faz sentido? Então, para mim faz todo sentido manter a produção de Corolla Cross e Corolla Sedan no Brasil, porque eles entregam um carro de baixo carbono e geram emprego e renda localmente. Agora, isso não é uma conta simples para as pessoas. A gente fala disso de muitos jeitos diferentes, demonstra isso e conversa com diferentes stakeholders para mostrar que essa solução, a gente às vezes tem uma síndrome de vira-lata, né? De achar que o que está no Brasil não é bom, vamos buscar uma solução de fora. Mas, no bem da verdade, hoje, o Brasil dá exemplo para o mundo como fazer isso direito. Então, a gente conta essa história. A gente mostra para as pessoas essas diferenças. Existe uma certa bagunça no tema que a gente usa, né? A imprensa usa também muitos dados internacionais, mas a nossa gasolina tem 27% de etanol. Então, na prática, você compara a queima de gasolina nos Estados Unidos, ela é diferente da queima aqui, que é diferente na Índia, que é diferente na China, porque eles têm diferentes composições de combustível. No nosso caso, até a gasolina é mais, vai entre muitas aspas, verde do que outros lugares. Mas quando você vai para a solução da cana-de-açúcar, que ela fecha o ciclo, né, do carbono na própria cana, você tem uma solução muito adequada ao mercado brasileiro. Os nossos desafios é que antigamente você tinha um único carro preto que cabia para todo mundo, né, gente? Agora você tem dilemas de matriz energética e de infraestrutura que são extremamente específicos em cada país. Você pega o Japão, por exemplo, vamos desmistificar umas coisas, né? O Japão, por exemplo, ainda tem energia vindo de carvão. Para que serve, portanto, um carro elétrico no Japão, gente? Se põe na tomada, a energia é suja. Você tira o problema de lugar, você só muda ele de lugar. Então, é um país que precisa de outro tipo de solução de eletrificação, que vai ser diferente do nosso país. No nosso país, com a disponibilidade do etanol e o mercado de etanol, né, quando a gente olha tudo que está envolvido na produção da cana, etc. e tal, você gera quase 1 milhão de empregos. Por que desperdiçar isso, gente? Fora o que a gente traz, obviamente, hoje, boa parte dos carros do Brasil são flex, já, evidentemente. Agora a gente traz uma melhoria nesse processo, que é o híbrido flex, ou seja, o carro tem 2 motores, né? Tem o motor tradicional, a combustão, de gasolina e etanol, e tem o segundo motor, que é elétrico, que não vai na tomada. A solução da Toyota não vai na tomada. Ele gera energia na frenagem, na aceleração e na desaceleração. Então, é um carro que te dá muita autonomia, ele é bastante baixo do ponto de vista de emissão de carbono, emite 70% menos do que um carro abastecido a gasolina tradicional, e está aqui, é produzido no Brasil. Então, essa é uma das pautas que a gente tem da Toyota aqui. A gente fala sobre isso, a gente mostra a diferença das tecnologias para ajudar, para ampliar o conhecimento de quem está nas casas públicas, para avançar nas regulamentações que permitam que a gente tenha cada vez mais soluções, tipos de eletrificação mais limpas para os brasileiros. Está longe de ser uma conversa simples, mas é uma conversa necessária. É uma conversa que a gente busca fazer de um jeito bastante amplo. Eu vou até, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela com vocês. Eu até mostro um pouco dessas diferenças de tecnologia. Peraí, deixa eu ver se eu consigo subir isso aqui para vocês. Ó, consigo. Peraí que já está subindo. Ela não Vocês está já no estão modo vendo? apresentação ainda. Vê se ele demora um pouquinho. Sim. Agora foi? Sim. Bom, então aqui eu conto um pouco para vocês. Primeiro que eu estou falando assim de um intervalo, de um tema específico, que é descarbonização, mas descarbonização para nós não é um tema assim solto na empresa, ele está dentro da agenda de ESG. Mas ok, olhando lá dentro de ESG, você olha especificamente o E, você olha especificamente neutralidade de carbono, onde é que ela aparece? Na cadeia inteira. Então eu estou discutindo desde decisões de compras de peças e fornecedores, porque a gente avalia o quanto os fornecedores são comprometidos com a agenda de descarbonização. Passa, obviamente, uma decisão especialmente importante, que é a decisão de motorização.
qual é o motor que vai no carro, e vai na cadeia inteira até o final dela, onde a gente tem a nossa contribuição para a sociedade, que a gente faz aqui no Brasil por meio da Fundação Toyota do Brasil. A Fundação Toyota do Brasil não é braço social da Toyota, ok? Ela presta contas para o Ministério Público, portanto, a nossa pauta não está vinculada às ações da Toyota. Significa que a Toyota tem a sua responsabilidade social e eu tenho gente dentro da Toyota que o faz. A fundação são outras demandas para além, num olhar da empresa de que queria e podia fazer mais pelos brasileiros. Muito bem, quando a gente vai especificamente para pensar como é que eu resolvo, como é que eu contribuo para a diminuição de carbono, a gente pesquisa diferentes tecnologias. Passa pelos híbrido flex aqui no Brasil. Uma curiosidade dos nossos carros, quando vocês veem o login da Toyota em azul, é porque ele é eletrificado, tá? Se não for eletrificado, o logo é preto, normal. Tem uma solução que é o híbrido plug-in, ou seja, ele tem 2 motores também, mas ele vai na tomada. Eu tenho o carro somente a bateria e eu tenho o carro que é a célula de hidrogênio. O que a gente vende no Brasil hoje? Só este carro aqui, ó. Só esse primeiro. Por que eu só vendo ele, gente? E aqui a gente explica um pouquinho de um jeito bem simples para diferentes audiências. O híbrido flex hoje tem emissões muito baixas. Como eu disse para vocês, 70% a menos do que o carro a combustão. Do ponto de vista de infraestrutura, a infraestrutura é pronta. O etanol está disponível em posto de gasolina. E o custo do carro, ele é um custo médio. Eu não estou falando de carros pequenos, não estou falando de carros de entrada. Então, quando eu olho o Corolla Cross, por exemplo, ele está na faixa de 190 mil reais, 180, 190 mil reais, mas ele é cerca de 7% mais caro do que o mesmo carro a combustão. Então, o preço, ele é bem acessível, vamos dizer assim. Hoje, né, isso tem alguma variação. Quando eu vou para o híbrido plug-in, trajetos curtos, ele é 0, então, do ponto de vista de emissão é melhor. Nos trajetos longos, as emissões também são bem baixas, e a infraestrutura é um pouquinho mais acessível, só que o preço sobe. Como o preço sobe, menos gente compra. Hoje, todo o mercado de eletrificados no Brasil, se eu for pegar só os dados do ano de 2022, a gente tem cerca de 2,3% do mercado são eletrificados, ok? 70% deles, mais que isso, quase 80% deles são de híbridos, né? Quase todos vendidos pela Toyota. A gente tem uma felicidade grande aí de conseguir oferecer esses produtos de uma forma que sejam mais acessíveis à população. Quando eu vou para o carro que é BEV, que a gente chama Battery Electric Vehicle, ou carro bateria, a emissão é 0, só que a infraestrutura é insuficiente. Você tem pontos de abastecimento em grandes cidades, mas no interior se dança, né? Então é um perrengue, não é simples. E o custo já passa a ser muito mais alto. Aí ele já custa em média, claro que isso varia de montadora para montadora, mas em média isso custa 2,5 vezes a mais do que um carro a combustão tradicional. E quando você vai para o carro a hidrogênio, que do ponto de vista assim de impacto no meio, ele é perfeito, né, gente? Porque ele só emite água. Então, do ponto de vista de tecnologia, é muito bacana. Só que você tem uma infraestrutura que não é que ela é insuficiente, ela é inexistente. E o custo é muito alto. Então, é possível que a gente chegue aqui? É claro que é. Vocês todo dia ouvem falar sobre os avanços na tecnologia do hidrogênio. Só que a gente vai ter que construir isso do zero, porque ele ainda não existe. Então, qual tecnologia será melhor para o Brasil? O bom é que o brasileiro possa escolher, certo? Que a gente possa ter tudo e as pessoas possam escolher o que elas preferem. Mas hoje, essa primeira tecnologia aqui, essa tecnologia que é o híbrido flex, que responde, né, pelo Corolla Sedan e pelo Corolla Cross, ele é muito mais viável para os brasileiros quando você vê essa composição toda aqui. Então, a gente trabalha fortemente nessa agenda de explicar essas diferenças. Então, o time de relações governamentais, obviamente, conversa com os governos nas suas diferentes esferas para debater previsibilidade para esse setor, para debater como é que a gente melhora a regulamentação, como é que a gente alinha diferentes políticas que existem hoje para tornar isso mais viável para o mercado brasileiro, e como é que a gente, obviamente, faz isso, sendo que beneficia o mercado como um todo, né? Porque não existe espaço, a gente nem acredita numa pauta que defenda uma única indústria automotiva. A gente precisa que defenda a indústria automotiva como um todo. E aí, obviamente, cada empresa faz o seu melhor para oferecer um produto competitivo e assim por diante. Então, como é que a gente faz isso? A Helgov trabalha direto com o governo, a minha área trabalha com as outras audiências. Que audiências que são elas? Líderes de opinião, universidades, parceiros de negócio, imprensa,
pessoas que a gente encontra, né, que a gente conversa, que a gente dialoga em social media, que são às vezes fãs da marca, interessados na marca, pessoas interessadas em energia, pessoas interessadas em ter um ambiente mais viável no futuro para todo mundo prosperar. Então, não é exatamente simples fazer isso, mas a gente tem feito com um bocado de sucesso, porque eu aproveito esses carros, embora eu só venda aqui no Brasil o híbrido flex, gente, a gente tem todos os carros aqui para demonstrar. Então eu recebo muita gente na fábrica. Esse ano eu estou por perto já de 1.000 pessoas que eu recebi na fábrica para que a gente mostre como é que isso funciona, quais são as diferenças e que a gente possa pensar junto oportunidades de melhorar o acesso para esses veículos para a população, né? Assim, não funciona a gente oferecer para pouco, gente. Não adianta eu oferecer para meia dúzia de pessoas que podem comprar. Eu preciso trazer de uma forma que ele seja acessível para mudar a realidade das pessoas. Então, obviamente, eu estou falando aqui do ponto de vista de eletrificação. Eu poderia contar uma longa história para vocês sobre, do ponto de vista de mobilidade, também de opções que nós também trabalhamos para as pessoas que querem usar um carro de qualidade como esses que a gente oferece, mas que não querem comprar. Então, eu tenho serviços por meio da Quinto, serviços que a pessoa pode alugar o carro por 1 hora, um dia, uma semana. Se você tem uma empresa, tem um CNPJ, você pode alugar carro como frota a partir de 1, 2 carros e pode ter carro por assinatura também. Eu ofereço todos esses serviços por meio de uma empresa que se chama Quinto, Kinto, que também é da Toyota, que a gente imagina que no futuro será uma empresa maior que a própria Toyota. Né? Só para, né, não perder também assim, a figura central disso tudo que eu estou comentando com vocês, vale a pena dizer onde está a nossa agenda, né, de ESG. Do ponto de vista de meio ambiente, a gente tem um desafio com muitos targets para 2050 para zerar energia, água, consumo de água e consumo de energia. Consumo de CO2, energia e água, e para ser mais parceiro do meio ambiente, por isso que a gente opera com a Fundação Toyota. Obviamente, a questão de eletrificação é muito central para nós, para alcançar a neutralidade de carbono, e incentiva a economia circular, que é um grande tema de futuro. Quando a gente olha o S, gente, a gente trabalha educação para inclusão, faço muito pela Fundação Toyota, diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, evidentemente, e muita coisa relacionada à mobilidade. Por quê? Porque hoje a gente se deslocar é uma questão fundamental na nossa vida para a gente prosperar. E por fim, questões de governança. Do ponto de vista de competitividade, a gente quer ser um exemplo em todos os países que a gente atua, evidentemente com ética e compliance. A Andrea comentou logo no início, né, que tem gente que olha compliance como um desafio, tem gente que olha como escudo. Desafio não, gente, desafio não. Compliance protege a gente, pelo amor de Deus. Tem que ter, né? Protege a gente como pessoa física, além de tudo. Então, compliance é fundamental. Tipo, plano zero de qualquer agenda bem-sucedida é ter um bom compliance. E trabalhar a cultura de sustentabilidade, né? Porque quanto mais as pessoas que operam conosco e pra gente entende sobre sustentabilidade, mais a gente gera um círculo positivo. Então, tá aí a nossa grande oportunidade de fazer diferença. E a gente tem trabalhado, então, nessas vertentes como uma grande agenda para tudo isso. Aí vocês podem perguntar, ok, mas vale a pena? A gente usa vários jeitos de medir isso, gente. Então, uma das coisas que a gente usa para medir é uma medição da Merco. Merco é uma organização independente que mede qual é a performance das empresas no Brasil em termos de reputação. Por que a gente gosta deles? Porque eles veem muita gente diferente. Eles são muito variados em termos de stakeholder, então isso nos interessa. E é completamente independente, eu não sei para quem que eles perguntam, a gente não tem acesso a isso. Mas quando a gente olha o resultado de reputação no Brasil, a Toyota está em 13º lugar no Brasil. Então, é bastante natural que as empresas que lideram os rankings em cada país sejam empresas nacionais. A gente tem isso aqui, Natura, Ambev, Magalu, Boticário, Pula, Google, né, que é global, Bradesco é local, Itaú e assim por diante. Mas a gente é a única indústria dentro das 20 primeiras em 13º lugar. Esse mesmo ranking, ele abre um dado muito particular para nós, que é ESG. Então, ele dá a nossa performance de acordo com a percepção dos entrevistados. E aí a gente também tem uma satisfação muito grande, que a percepção é que a gente está em 11º lugar no Brasil. E sobre os nossos esforços de meio ambiente, em especial, em 6º lugar. Então, por um lado é uma satisfação, por outro lado é uma responsabilidade. Então, a gente tomar boas decisões e deixar saber
ou seja, dialogar sobre elas, é uma coisa fundamental para a gente ter essa percepção positiva que felizmente a gente conquistou e a gente soube por meio desta avaliação da Merco. Então, o que eu posso dizer para vocês é que esse trabalho coordenado de relações governamentais e comunicação paga bons dividendos, ok? Eles realmente interferem no resultado da empresa. E, gente, para a gente poder conversar um pouco, finalizo por aqui. Aqui a gente apresenta os carros, eu estou dizendo para vocês com essa foto que eles são reais, estão lá na fábrica. Fica o meu contato também de LinkedIn, eu falo um bocado dessas temáticas por lá. A gente pode se encontrar por lá e continuar essa conversa também, mas agora a gente tem um tempinho para perguntas e curiosidades de vocês. Super desculpas para vocês, mas eu realmente preciso ir porque eu estou meio atrasadinha já para a próxima. Um beijo, Vivi. Muito obrigada. Outro. Imagina, Vamos até nos mais, despedindo pessoal. aqui, então. Muito obrigada, Luísio. Foi um prazer ter você aqui. É uma honra ter os registrados do Conrep com a gente no Conexão Rig. Quem ainda não conhece Conexão Rig, fiquem à vontade, tá? Só entrar ali no nosso site www.conexãorig.com.br. A gente oferece 7 dias grátis para vocês terem uma degustação e vamos ficar muito felizes em tê-los como nossos assinantes. Um super beijo, boa noite, até mais.